Pessoal, boa noite a todos, a todas. Bem-vindos e bem-vindas aí para dar continuidade ao estudo do nosso querido Livro dos Médiuns. Bom, desde que nós retornamos no começo agora do ano, nós falamos acerca dos chamados fenômenos anímicos ou animismo. Falamos aí em algumas sextas-feiras abordando esse tipo de assunto. E nós, quando iniciamos o estudo do Livro dos Médiuns, em meados do ano passado, 2019, eu fiz uma proposta a vocês de fazer um estudo um pouco diferente dessa obra, dividindo todos esses capítulos dessa obra, desse livro, que são em número de 31, em blocos, em 3 grandes blocos. O primeiro, nós já fechamos, inclusive no final do ano passado, em que falamos do médium. E aí falamos de desenvolvimento mediúnico, falamos a respeito de obsessão, falamos dos tipos de médiuns, sobre a mediunidade, enfim, todos aqueles capítulos que abordavam algo a respeito do médium, nós abordamos. Esse foi o primeiro bloco. O segundo, em que nós estamos, relaciona-se com os tipos de mediunidade. Por isso que eu fiz uma licença ao longo de algumas semanas aí, para abordar justamente os assuntos relacionados ao animismo, já que o animismo não é um fenômeno mediúnico, embora possa haver um atrelamento do fenômeno anímico com o fenômeno mediúnico. Encerramos os fenômenos anímicos na sexta-feira passada e hoje iniciaremos os estudos atinentes à mediunidade de efeitos físicos. Então, todos aqueles capítulos que falam a respeito desse tema, que são em número de 8, todos esses 8 capítulos, nós vamos falar desse assunto. E não são, obviamente, capítulos que estão na sequência, que estão na ordem. Por exemplo, nós vamos falar do capítulo 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 e 12. Que são capítulos que falam e abordam esse tema. Que é um tema que, na época de Kardec, chamou muita atenção. O próprio fenômeno das mesas girantes que nós abordamos aí, logo que iniciamos o estudo do Livro dos Médiuns, é um fenômeno de efeitos físicos. E através desse fenômeno que chamou a atenção de Kardec, que a doutrina espírita foi tendo aí a sua construção realizada. Nos dias atuais, não falamos tanto acerca dos fenômenos de efeitos físicos, embora eles ainda, obviamente, existam em larga escala, porém, em grande quantidade, nos próprios centros espíritas, o que se aborda são os chamados fenômenos de efeitos inteligentes. É a vidência, é a psicofonia, é a psicografia, é a clareaudiência. Mas no momento certo nós iremos abordar cada um desses fenômenos de efeitos inteligentes. Hoje, a partir de hoje, mediunidade de efeitos físicos. E quando falamos em mediunidade de efeitos físicos, os médiuns de efeitos físicos, um assunto se sobressai, que é a questão do ectoplasma. Todo mundo aqui já ouviu falar do ectoplasma. Então nós vamos dedicar 1 ou 2 sextas-feiras, não sei se na próxima ou na seguinte, para falar somente a respeito desse assunto. Porque toda a fenomenologia relacionada aos efeitos físicos tem na sua base essa substância, o ectoplasma. Vamos falar o que é, do que é constituído, qual a sua característica básica, como que um médium de efeitos físicos libera o ectoplasma, como que ele é utilizado pelos espíritos quando eles querem agir, impressionar a matéria densa. Isso na próxima sexta ou na seguinte, já que hoje vamos falar alguma coisa a respeito da própria mediunidade de efeitos físicos, apresentando tal mediunidade aí para todos nós. Kardec, no capítulo de número 16, na segunda parte essa que trata dos médiuns especiais, ele nos fala que os médiuns podem ser divididos em 2 grandes grupos, 2 grandes categorias. Os médiuns de efeitos físicos e os médiuns de efeitos intelectuais. Qual seria a diferença de um para com o outro? Os de efeitos físicos, por definição, são aqueles que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. Ou seja, é aquela mediunidade que, quando acontece, todo mundo vê, todas as pessoas enxergam, médiuns ou não,
quando acontece um fenômeno de efeito físico, o indivíduo percebe que ali o fenômeno está acontecendo. Os fenômenos de poltergeist, que resultam, nas chamadas casas mal assombradas, nada mais são do que fenômenos de efeitos físicos. O fenômeno da materialização de um espírito. Aliás, nós vamos dedicar uma sexta-feira inteirinha para falar a respeito do processo de materialização dos espíritos, abordando algumas coisas relacionadas à obra de Kardec, de André Luiz e também da materialização mais famosa, que é a materialização do espírito de Kate King. Mas isso, em alguma sexta-feira aí, nós iremos falar. Quando se materializa um espírito, você não precisa ser um médium vidente para poder enxergá-lo. Ele está ali, ele é visto, ele está materializado. Você pode pegar na mão do espírito, você sente o calor do corpo dele, você conversa com ele, viva voz. Um fenômeno dos mais belos, deve ser, porque eu nunca presenciei isso, é o fenômeno da materialização de espíritos. Mas ainda iremos abordar isso. Os fenômenos de efeitos intelectuais são aqueles, os médiuns de efeitos intelectuais, são aqueles mais especialmente propensos a receberem e a transmitirem comunicações inteligentes. Então, quando falamos de vidência, quando falamos de clareaudiência, psicofonia, isso daí nada mais é do que um fenômeno de efeito inteligente ou intelectual. Psicografia, a mesma coisa. O médium vidente, ele enxerga o espírito. E se você não for um médium vidente, você também não vai enxergar. Você não irá enxergá-lo. Talvez mesmo você sendo um médium vidente, pode ser que você não enxergue o espírito que o outro está vendo. Então, são fenômenos bastante sutis, enquanto que os fenômenos de efeitos físicos são fenômenos palpáveis. Quando eles ocorrem, todo mundo vê, todo mundo sente, todo mundo enxerga. Isso no capítulo 16. E ainda nesse capítulo 16, Kardec, que era um indivíduo que costumava compreender bastante aquilo que estava estudando, ele catalogou aqui algumas variedades de médiuns de efeitos físicos. E no item 189, ele coloca aqui algumas variedades que são especiais para os fenômenos de efeitos físicos. Por exemplo, uma variedade aqui, os chamados médiuns tiptólogos, que são aqueles que, por cuja influência, se produzem ruídos e pancadas. Quando nós estudamos o início do chamado espiritualismo moderno, com as irmãs Fox, lá em Hydesville, Estados Unidos, nós vimos que as comunicações feitas ali eram comunicações de efeitos físicos, através da chamada pancada, ou tiptologia. Na própria França e em inúmeros outros locais, mais ou menos na mesma época, os espíritos se comunicavam de preferência com os encarnados através da tiptologia. Uma variedade, outra aqui, são os chamados médiuns motores, que são aqueles que produzem o movimento dos corpos inertes. Então, são aqueles médiuns em que, na presença deles, o vaso se movimenta, a cadeira de repente cai, as portas do armário abrem e fecham. Isso daí é o chamado médium motor. E futuramente nós vamos entender como que os espíritos fazem isso. Como que eles conseguem agir na matéria densa. Uma outra variedade, os médiuns de translações e de suspensões. São aqueles que produzem a translação aérea e a suspensão dos corpos inertes no espaço, sem ponto de apoio. E há até mesmo aqueles que podem elevar-se a si mesmos. São aqueles médiuns, em cuja presença as coisas se movimentam para cima. A cadeira sobe, as mesas sobem, isso independente do peso. Elas vagam pelo local e até mesmo tem uma variedade, como foi lido aqui, em que o próprio médium ele se ergue, um fenômeno de levitação. Quando a gente vê lá na Bíblia Jesus caminhando sobre as águas, considerando que Jesus ali estava em corpo físico,
o que a gente vê ali é um fenômeno, uma mediunidade de efeitos físicos. Alguns indivíduos que são considerados santos pela Igreja Católica foram santificados justamente porque tinham essa capacidade aqui, de se elevarem no ar e de andarem sobre as águas também. Um médium mais recente aqui na nossa história, Daniel Douglas Home, lá na Inglaterra, tinha essa capacidade, se elevava aos ares e passeava por aí, dentro do recinto. Era comum, como eu já disse aqui para vocês, ele sair voando por uma janela, dar a volta na construção e entrar por outra. Essa é a fenomenologia relacionada à própria levitação. E isso, para acontecer, tem que haver a anulação da gravidade. O que faz a lei da gravidade ficar ali, para aquele corpo, momentaneamente anulada? É o que a gente vai buscar compreender à medida que formos estudando todas essas variações. Médiuns de efeitos musicais são aqueles que funcionam, que provocam o funcionamento de certos instrumentos musicais sem o contato. Então está ali o violão toca sozinho, o violino toca sozinho, o piano, idem. Kardec coloca, são muito raros. Médiuns de aparições, os que podem provocar a aparição fluídica ou tangível, visível para os assistentes. São excepcionais. São aqueles que doam uma quantidade tão grande de ectoplasma que esse ectoplasma é suficiente para fazer materializar por completo um espírito desencarnado. Como eu disse, nós vamos ainda analisar com bastante calma, com bastante cuidado, como que isso funciona. Daniel, isso ainda nos dias de hoje acontece? Acontece. Por que que não acontece com tanta facilidade? Por que que nós não temos nos centros espíritas reuniões em que os espíritos se materializam? Porque, como o próprio Kardec falou aqui, esse tipo de médium é um médium muito raro. E depende também de um número bom de indivíduos que servem para dar sustentação no processo. Mas para reunir um grande número de pessoas desse tipo, é necessário que todas essas pessoas estejam firmemente sintonizadas no ideal superior. Coisa que nem sempre é tão fácil assim de conseguir. Caso contrário, isso pode provocar até mesmo algum dano para o próprio médium de efeitos físicos. Mas nós vamos ainda abordar esse assunto mais para frente. Médium de transporte. São aqueles que podem servir de auxiliares aos espíritos para o transporte de objetos materiais. São excepcionais, são raros. E isso aí, essa variedade aqui, muitos no movimento espírita confundem. Quando falar, o sujeito ali é médium de transporte, eles confundem o médium de transporte com o médium de desdobramento. Eles acham que o sujeito sai do corpo e vai para algum lugar, ele é um médium de transporte. Não é. Isso é desdobramento. É um fenômeno, aliás, anímico. Não é nem mediúnico, é anímico. O médium de transporte, ele doa o ectoplasma, muitas das vezes sem saber, sem ter esse conhecimento, e os espíritos trazem para o local onde ele se encontra objetos, coisas que não estavam presentes naquele exato momento, naquele local. Então o espírito pode, por exemplo, pegar uma pitadinha de ectoplasma do médium e lá fora pegar uma flor material, com auxílio do ectoplasma, trazer a flor aqui para dentro. Ou ele pode fazer materializar conchas marinhas, moedas, doces, tudo que não estava presente ali naquele local, naquele ambiente. Kardec, aliás, é muito cauteloso, dizendo que é um tipo de mediunidade que é muito facilmente explorada pelo charlatanismo. Muito. Mas que é uma mediunidade que existe na sua realidade. Muitos simulam para obter dinheiro. Mas, obviamente, há a faculdade mediúnica real, verdadeira. Nós ainda vamos estudar como que os espíritos fazem isso. Como que os espíritos vão, por exemplo, a outro país, pegar uma flor presente num outro país e materializar a flor no ambiente. O Divaldo conta, certa vez, uma história em que ele estava na Mansão do Caminho em uma reunião mediúnica
E o espírito Joana de Ângeles, né, no decorrer da reunião, faz a pergunta para o Divaldo se ele gostaria que materializasse alguma coisa ali. E o Divaldo já havia ouvido falar de uma flor chamada Edelweiss, uma flor presente nos Alpes, né, lá da Europa. E perguntou: a senhora conhece? Perguntou, ela disse: perfeitamente. Ao cabo de alguns segundos, uma chuva de flores de Edelweiss caía sobre o Divaldo. Quer dizer, do nada, aquilo ali surgia, aparecia. Como que isso pode acontecer? Qual o mecanismo envolvido nisso? Nós ainda vamos estudar para poder entender como que esse negócio funciona. Médiuns noturnos, os que não obtêm certos efeitos físicos senão na obscuridade. Médiuns pneumatógrafos, os que obtêm a chamada escrita direta, que é um fenômeno muito raro e, sobretudo, muito fácil de ser imitado pelo charlatanismo. Ainda nós vamos entender como que funciona o fenômeno da escrita direta, que na época de Kardec é dos mais fantásticos, e realmente deve ser mesmo, né? Pegava-se uma folha em branco, essa folha em branco era colocada, por exemplo, dentro de uma gaveta, trancada a chave, e ao cabo de alguns minutos, destrancava-se aquela gaveta, abria e aquela folha estava preenchida por uma escrita. Quer dizer, alguém escreveu ali. Existia tinta naquela folha. De onde veio aquilo? É a chamada escrita direta. Mas muito fácil de ser imitada pelo charlatanismo. Vamos entender como é esse mecanismo de escrita direta. E por fim, penúltimo, os chamados médiuns curadores. São aqueles que têm o poder de curar ou de aliviar pela imposição das mãos ou pela prece. Então, o indivíduo que é passista, na sua essência, existe ali uma mediunidade de efeitos físicos. Porque ele está doando para a pessoa que está ali sentada naquela cadeira uma energia. Que em algumas situações pode ser até o próprio ectoplasma. Quando existe a ação de desencarnados nisso aí, a gente vê um fenômeno misto, né? Em que a pessoa doa a própria energia, juntamente com a energia proveniente dos benfeitores espirituais. E por fim, os chamados médiuns excitadores, que têm o poder de desenvolver nos outros, pela sua influência, a faculdade de escrever. Na chamada psicografia, a gente percebe que há certos médiuns que simplesmente por colocarem a mão no ombro, no braço ou nas mãos daquele que está treinando a psicografia, esse indivíduo que está treinando imediatamente começa a escrever. Os chamados médiuns excitadores. Então, conforme todo mundo aqui está vendo, existe uma classificação. Nem todo médium de efeito físico vai ter, obviamente, todas essas capacidades aqui, todas essas faculdades. Talvez o mais comum seja aquele que provoca o fenômeno físico sem saber. São médiuns inconscientes. São aquelas pessoas que têm ectoplasma em abundância. O ectoplasma sai do corpo dessa pessoa e normalmente ele é invisível. Os espíritos se aproveitam daquilo, normalmente os espíritos brincalhões, para executarem inúmeras brincadeiras, né? Fazer algum objeto sumir e reaparecer num local assim que você nunca imaginou que o objeto poderia estar. Fazer com que haja queda de certos objetos em casa, o bater de algumas portas, em alguns casos, né, até mesmo objetos pegarem fogo, cama, cortina, lençóis, armários. Há certas situações de pessoas que levam tabefes, socos, arranhões, por conta desse tipo de situação, dessa mediunidade de efeitos físicos. E sempre existe ali naquele local, naquele ambiente, um epicentro. Sempre existe uma pessoa ali que é doadora desse ectoplasma, só que não sabe o que é. É um médium inconsciente. Ele não sabe o que é médium. E é ele que está doando essa energia para que essas coisas possam acontecer. Quando falarmos das casas mal assombradas, nós iremos abordar esse tipo de assunto. Até aqui. Pergunta? Fala. Sabia que você ia perguntar. Aquele fenômeno que aconteceu com aquela moça, ela fazia um transporte de objetos
Ah, sim, sim. Incrível. Quem não viu, acessa lá o YouTube, tem certeza que tem lá. Aquela senhora que lá em São Paulo, não sei se é na, eu não sei se é na cidade de São Paulo, na cidade de São Paulo? Não sei se é na cidade de São Paulo ou no estado de São Paulo. Ela fazia o seguinte, ela tinha uma bacia grande, colocava um tanto de algodão, né? E jogava álcool, aquilo ali, estado de São Paulo. São José do Rio Preto. Então, isso daí no estado de São Paulo. Olha que coisa interessante. Pegava uma bacia grande, colocava ali o algodão, as pessoas inspecionavam a bacia, não tinha nada lá, né? Colocavam o algodão, picotavam o algodão, né? E ela jogava um pouco de álcool, se eu não me engano, faz muitos anos que eu vi isso daí. Água, álcool, né? E aí ela ia amassando aquilo ali. Amassando, amassando, amassando. De repente, um local começava a ficar quente. Ia estufar. Ela falava, aqui vai aparecer. Aí ela tirava aquilo que estava estufado, abria o algodão e ali tinha pedaços de ossos, velas, cabelo, terra de cemitério, que são aqueles objetos envolvidos em processo de magia negra. Desmanchava-se a magia negra, porque, na verdade, o processo de magia negra nada mais é do que um processo de você magnetizar negativamente objetos. A gente viu a psicometria como que funciona. Os objetos, eles ficam com a energia nossa. Então, há pessoas que têm essa vamos dizer assim, essa coragem, né, ou essa covardia de jogar energia ruim para os outros. Coisa que a gente faz direto, né? Só que a gente joga energia ruim para os outros falando, pensando. Os tais feiticeiros, eles usam objetos como sendo objetos fonte de energia negativa. Esses trabalhos que a gente vê por aí, na verdade, estão saturados de energia negativa. O que a mulher fazia? Era médium de efeitos físicos. Os espíritos benfeitores ali, eles desmaterializavam o trabalho, vamos dizer assim, e materializavam naquele local. Busca lá no YouTube, né? Eu tenho certeza que lá tem. Eu lembro, na época, teve reportagem do Fantástico, Globo Repórter, né, que abordava esses assuntos. Eu lembro do repórter chegando lá, né, ele pegava, ela falava o seguinte, você que vai abrir aqui o saco de algodão e você que vai desfiar o algodão aqui. E ele fez. Com a câmera filmando, de repente o negócio brotava ali. Materialização, né? Isso, mediunidade de transporte, mediunidade de efeitos físicos. Né? Sim. Quando a pessoa não é psicóloga, Sim. ela não escreve, mas ela escreve com a sua própria mão, alguma coisa que ela sabe que não é dela, isso é mediunidade? Olha, existe a chamada mediunidade intuitiva, né, em que a mão da pessoa não é levada, sabe, por algum desencarnado, mas ela vai recebendo as informações e as intuições e ela tem um impulso de escrever, a vontade de escrever. O desencarnado não vai agir materialmente na sua mão. E ela escreve aquilo ali. E o negócio vai acontecendo e vai brotando, o assunto vai surgindo, sem necessidade dela pensar. É o que talvez diferencie de uma escrita que seja nossa. Porque numa escrita nossa, a gente senta, a gente pensa, a gente desenvolve o assunto. Existe todo um raciocínio lógico encadeando aquele processo de escrita. Quando há psicografia nesse sentido aí, vem de fora. Alguns médiuns psicógrafos falam o seguinte, que como se o assunto de uma única vez surgisse na cabeça dele. Ele tinha que desdobrar aquilo ali. O Almir Sater, ele comenta que uma obra que ele fez, e fez sucesso, faz até hoje, ele escreveu parece que em 20 minutos. Ele estava, o Renato Teixeira, eu acho que na casa de alguém aí, eu tocando em frente, né? Ando devagar, porque já tive pressa, né? ele sentiu vontade de escrever. Que é linda a música, aliás. Essa música ele escreveu em 20 minutos. Mas, compositores, escritores, esses indivíduos, eles são intuídos e inspirados sem saberem que estão sendo ali intermediários de desencarnados, sem saberem que estão sendo ali médiuns. Beethoven, grande compositor, ele falava que ouvia toda uma sinfonia numa única nota musical. De repente, pum, aquilo ali surgiu na cabeça dele. O que ele tinha que fazer? Pegar ali e decompor aquilo que de repente surgia na cabeça dele. Era médium, só que ele não sabia, mas era.
Aquela música, né? Por Elise, né? Ele compôs aquilo surdo. A Senhora do Algodão. Ah. Eu fui lá 13 vezes. E eu queria ver, e o que eu via não me satisfazia. Eu queria ver, eu estava lá no meio. Lá o médico, eu tenho uma igreja no meio do Ah. e estava no cemitério, recebendo velhas para mim. Eu nunca vi, imagina, você não vai. Aí a minha amiga falou assim, nossa amiga, olha, já te chamando, essa menina era lá com você. E eu cheguei em casa e disse, olha, mano, não tem sabe o que eu falei? Não sei, cemitério. Agora você quer cemitério? Ah, fui lá ver o livro, mas eu quis escutar lá só, fazer o verão. Aí fiquei aqui na cadeira, quando eu era cemitério, discussão, fui. Chega lá, a gente não cobrava nada da gente. Não cobrava um tostão, né? E essa sacolinha de algodão. Então ela chegou na hora lá, na fila, com a sacolinha na mão, com a sacolinha. Aí ela mexeu lá no algodão, mexeu. E aí ela catou o algodão assim e colocou na minha sacolinha. Falou, olha, eu não quero para você. Antes dela colocar, eu falei, eu não quero para você, ó. E apareceu, eu falei, não algodão. Entendeu? E com isso eu fazia assim, para todo mundo. Ou seja, o algodão que você havia levado, pacote fechado, e materializou ali as velas. Mediunidade de transporte, mediunidade de efeitos físicos. Né? Ela trabalha ainda, será? Será que ela ainda trabalha, faz esse tipo de coisa? Porque eu perdi até vamos dizer assim, o fio da meada, né? Depois que eu lembro dessas situações todas ali do passado, deixei até de buscar saber se ela ainda continua trabalhando. Né? Se ela está encarnada, possivelmente ela continua. Apareceu no Fantástico, apareceu no Globo Repórter. Mediunidade de efeitos físicos. Lá, né? Aí, ó, tá vendo? Mais um testemunho aqui. Que coisa, não? É Iraci, né? É Iraci o nome da mulher? Delazil? Delazil. Que coisa, né? Interessante. Bom, então aqui a gente vê a questão de espírito e a questão de matéria. Conforme a gente está conversando aqui, como que os espíritos, os desencarnados, eles vão pegar objetos e, no exemplo em questão aqui, pegar de um lugar e trazer para o outro. Eles são espíritos, não tem mais um corpo físico, né? Não tem mão física, não tem a força muscular. Como é que eles vão pegar um objeto e de repente pegar de um lugar e trazer para o outro? Como que eles vão pegar uma mesa, às vezes pesando vários e vários quilos, e elevar essa mesa ao ar? Como que isso acontece? Muitos duvidam desse tipo de coisa, justamente por quê? Porque eles não sabem qual é o mecanismo envolvido nisso tudo. Muitos duvidam até que os próprios desencarnados possam se manifestar. Embora isso daí seja um assunto de todas as épocas da humanidade. Já falamos isso. De todas as épocas, de todas as culturas, é consenso que os mortos voltam e que tentam e entram em contato com os vivos. Olha, gente, uma ideia tão disseminada quanto essa, uma ideia que sobreviveu ao tempo, não pode ser falsa. Se fosse uma ideia falsa, talvez germinasse num certo local, numa certa cultura, numa certa época, pudesse espalhar um pouquinho, depois com o tempo ia morrendo a ideia até desaparecer. Mas o fato dos mortos entrarem em contato conosco, isso daí é de todas as culturas, de todas as religiões, aliás. Existe uma força invisível que entra em contato conosco, ainda na matéria densa. Mas aqueles que acreditam na existência da alma depois da morte, aqui eu não falo daqueles que são materialistas, não. Para eles, a gente tem que primeiro apresentar Deus. Aqui a gente não fala daqueles que acreditam em Deus, mas não acreditam na vida depois da morte, que tem religiões que
que são desse jeito. Nós falamos daqueles que acreditam na existência de Deus, que acreditam que nós somos uma alma que sobrevive à morte do corpo. Muitos vão até esse ponto, mas não acreditam que os tais mortos ou desencarnados possam agir na matéria. E essa dificuldade deles surge justamente porque eles têm uma ignorância muito grande acerca da natureza do espírito. Eles não sabem o que o espírito é. E eles não sabem também como que os desencarnados podem se manifestar aqui. Eles pensam que o espírito é uma energia, algo imaterial, algo sutil. E como algo desse tipo pode agir na matéria densa? Verdade. Se você for pensar assim, tem até uma certa lógica. Só que eles não sabem de um detalhe. O espírito, a alma, realmente é isso. É uma chama, é uma centelha, é uma energia, é a fonte da inteligência, é a fonte dos sentimentos, das emoções, da vontade, e não tem forma. Assim como Deus também não tem forma. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, não fomos? E se somos luz, se somos centelhas, Deus também é. Aquele Deus que nos foi apresentado, do velhinho de barbas brancas, sentado num trono lá nos céus, é uma imagem que não corresponde nunca à realidade. Só que tem um detalhe, nós somos espíritos, mas nós temos um outro envoltório, que a doutrina espírita nos apresenta, que é o chamado corpo espiritual. Que esse corpo, ele é o responsável pelo fato do espírito comandar o corpo físico. O espírito é realmente uma energia, mas para agir na matéria densa, tem que ter um intermediário, que é o corpo espiritual, ou perispírito. Coisa, aliás, que desde as mais antigas religiões já foi intuída a existência dele. O corpo espiritual, ele preexiste ao nascimento. Tomar um pouco d'água. A gripe da semana passada está mal curada ainda. Coronavírus, vou te falar, viu? É fácil. Preexiste ao corpo. Enquanto estamos dentro do corpo, é ele que controla o corpo físico. Quando desencarnamos, levamos ele conosco. Qual é a forma dele? É humana. Tem órgãos, tem cabeça, tem olhos, nariz, enfim, é um formato totalmente humano e é semimaterial. Quando a gente estuda de modo mais detalhado a constituição do corpo espiritual, que não é o foco do nosso assunto aqui, nós vamos perceber que ele é composto por células. Talvez as mesmas células, obrigado Margarete, que compõem o nosso corpo físico em outro estágio vibratório. Formado por átomos, formado por órgãos, com formato humano. Por isso que quando o indivíduo desencarna e se crê ainda vivo, ele se crê ainda vivo justamente porque ele vê o corpo dele espiritual e ele vê um corpo com braços, pernas, com roupa. Ora, aí ele pensa, não morri coisíssima nenhuma, tô louco, tô sonhando, tô numa ilusão. Esse indivíduo pensa assim justamente porque ele não tinha, quando encarnado, o conhecimento da existência do corpo espiritual. É um intermediário nosso. É ele que conduz as sensações, os estímulos de fora, para o espírito interpretar. E é através dele que o espírito usa a sua força de vontade para poder agir no corpo físico e no meio que o cerca. Esse corpo espiritual sobrevive à morte do corpo físico. E ele se sutiliza à medida que o espírito vai progredindo. À medida que o espírito vai se sutilizando, ao longo do processo evolutivo dele, que é muito longo, né? Quase infinito, o seu próprio corpo perispiritual vai se sutilizando. Então, há certas situações de indivíduos que, para reencarnarem num meio grosseiro como o nosso, eles têm que promover um processo paulatino
de materialização progressiva do corpo espiritual, a fim de que eles possam ter condições de tomar um próprio corpo físico no processo de reencarne. Kardec diz que o corpo espiritual é a chave e a explicação de todos os processos mediúnicos, tanto de efeitos físicos quanto de efeitos inteligentes. Formado, portanto, de eletricidade, magnetismo e até certo ponto de matéria densa. Mas ele é invisível no estado normal. Ninguém aqui está enxergando o corpo espiritual dos desencarnados que estão aqui perto de vocês, perto de mim. A não ser que você seja um médium vidente e esteja sintonizado com um ou outro aqui. Caso contrário, você não está vendo ninguém aqui perto de mim. E tem vários perto de vocês. E tem outros vários. Porque ele é invisível no estado normal. Mas em certas situações, e Kardec coloca aqui, se viu mãos surgirem do nada. Aparecerem. Mãos dotadas de unhas, dedos, calor, impressões digitais. Mãos que podiam acariciar, como podiam bater. Mãos que tocavam instrumentos musicais. Mãos que apertavam outras mãos. E que, de repente, evaporavam no ar. Obviamente, existe ali algum ser inteligente que comandava aquilo ali. E existe ali um processo que faz com que aquele corpo espiritual, que normalmente é invisível, se tornasse momentaneamente tangível e palpável. Nos processos de materialização do espírito de Kate King, por exemplo, da última vez em que ela se materializou, e ela comunicou isso para os presentes, ela cortou mechas do seu próprio cabelo. E essas mechas existem até hoje, lá em Londres. Ela cortou fragmentos do vestido materializado dela. O espírito tinha batimentos cardíacos, pulsação, respirava oxigênio, exalava dióxido de carbono. O espírito materializado. Quer dizer, existe ali um processo que faz com que aquele ser haja sobre a matéria densa. Só que ele não pode, por si só, fazer isso. Há necessidade de um auxiliar. E esse auxiliar tem nome. Chama-se ectoplasma. Nós ainda vamos estudar, ao longo de toda a fenomenologia de efeitos físicos, a questão de como que os desencarnados agem no ectoplasma para agir na matéria densa. Com isso, fica fácil a gente entender como que os mortos agem na matéria densa. Como que eles fazem o transporte de objetos, como que eles agem, na mesa, na cadeira, nas facas, nos garfos que voam por aí do nada, como que eles colocam fogo nas coisas, justamente utilizando o seu organismo perispiritual e o ectoplasma. Fala. A primeira ideia de Kardec foi essa, de que havia uma certa mudança na disposição molecular do organismo perispiritual e que fazia com que ele, de invisível, se tornasse opaco. A gente sabe que certos objetos, materiais mesmo, agem dessa maneira. Dependendo da disposição eletrônica ali, dos átomos, ele pode ficar ou invisível, translúcido, ou opaco. Mas não é bem assim que a coisa funciona. Há necessidade do ectoplasma. O ectoplasma reveste, é como se ele se impregnasse por sobre o organismo perispiritual do desencarnado e, através disso, provocasse o processo de materialização. A ideia inicial era essa. Sim. Na presença de um médium de efeitos físicos. Ele pode estar naquele local, mas não necessariamente só naquele local. Ele pode estar próximo, entendeu? Em algum outro ambiente, fora da casa.
E os desencarnados podem ir lá naquela pessoa, pegar o ectoplasma e fazer todos aqueles processos todos naquela casa mal assombrada. Né? É porta que bate, é coberta que de repente é puxada. Né? Aconteceu uma vez isso comigo, eu estava dormindo lá em Três Corações. Eu contei isso para vocês. Estava num quarto, estava dormindo numa cama, meu primo estava dormindo em outra. De repente, altas horas da madrugada, eu sinto alguém puxar meu cobertor. Puxou assim, de uma vez. Tanto que eu acordei por conta disso. E uma risadinha. Falei, poxa, o Leonardo de madrugada não dá sossego mesmo, né? Eu olho para o lado e ele está dormindo lá no outro lugar da cama. Lá na outra cama. Né? E o cobertor no chão. E deu aquele arrepio. Né? Aquele arrepio, né? Frio. Falei, tem alguém aqui pregando uma peça. Né? Eu peguei o cobertor, falei assim, não, obrigado, né, por ter tirado meu cobertor. Virei para o lado, fiz uma prece, voltei a dormir. Mediunidade de efeitos físicos. Né? Quer dizer, isso daí são essas pequenas coisas que às vezes acontecem no nosso dia a dia, acontece uma vez ou outra, eventualmente, que atesta a presença dos desencarnados ao nosso redor. Boa pergunta. O médium de efeitos físicos, que é um médium consciente que ele tem essa capacidade. Como é que ele faz? Ele tem que dar uma boa vazão para aquela energia. E normalmente ele dá uma boa vazão para aquela energia como? Dando passe. Os indivíduos que são portadores da mediunidade de efeitos físicos, que liberam muito ectoplasma, eles podem ser muito bem aproveitados em uma reunião de passe. Ou em outras reuniões mediúnicas também. O ectoplasma ali pode ser utilizado pelos próprios benfeitores para atender e fazer cirurgias em inúmeros espíritos desencarnados que têm um organismo perispiritual com deficiências. Isso acontece também. Muitos não acreditam, entre aspas, e justificam naquela lei mosaica, que Moisés proibia a comunicação espiritual. Mas se Moisés proibiu uma coisa que existia. Exato, só se proíbe algo que existe. E o que Moisés, na verdade, estava proibindo ali era a utilização negativa, né? Porque ele mesmo, Moisés, era médium. Né? E ele mesmo, Moisés, fez nascer a faculdade mediúnica em inúmeros indivíduos. Isso consta lá no Antigo Testamento. Sim. Enfraquece. Enfraquece, sim. Tanto que nas próprias reuniões de materialização de espíritos, o médium sai de lá bastante cansado, bastante depauperado. Ele vai ter que repor tudo aquilo ali que foi utilizado. Não que o ectoplasma suma, o ectoplasma que é doado volta, né? Mas isso gera um processo de cansaço físico mesmo. O próprio fato de dar muito passe, se o indivíduo for um passista magnético, ou seja, que doa muitas energias próprias, ele, ao longo dos passes, ele vai se sentindo cansado. Então ele pode dar passe, por exemplo, em 2, 3, 4 pessoas, na quinta ele já está sem energia. Então há necessidade dele descansar, recuperar aquelas energias todas com uma boa alimentação, principalmente alimentação à base de frutas, não é comer picanha, feijoada, né, gordurosa, frutas que são ricas em fluido vital, né? Dar passeios ao ar livre, principalmente perto da natureza, próximo da natureza, fazer o processo de respiração, né? Isso daí faz com que a pessoa seja reposta na energia que ela perdeu. Oi. O alimento orgânico, nesse sentido, você falou, uma fruta, por exemplo, em relação a uma fruta que tem muito pesticida, por exemplo, a ciência não provou, mas ela é mais pura. Olha, é tão interessante esse tipo de coisa, que se você pegar uma fotografia Kirlian, de um alimento natural, orgânico, e um alimento industrializado, enlatado, você fizer uma fotografia Kirlian, dos dois, você vai perceber uma aura intensa de energia naquele que é orgânico, comparado àquele que está industrializado, enlatado. É bastante forte a diferença. E às vezes não precisa nem da fotografia Kirlian, aquela abobrinha que vocês levaram para a gente, né, que é orgânica, o gosto é outro, totalmente diferente. Quer dizer, materialmente falando, você percebe a diferença. Energeticamente, a diferença também está presente. Quer
Quer dizer, os alimentos que são orgânicos, né, que vêm diretamente ali da natureza, muito bem tratados e muito bem cuidados, têm um teor, um quantum energético muito superior àqueles que são industrializados. É muito, não tem nem comparação. Né? Justamente esse tipo de alimentação é muito interessante para o passe, tanto para o passista no dia da reunião, né, e nas próprias reuniões de materialização. Nas reuniões de materialização, os espíritos envolvidos ali pediam ao médium e ao próprio indivíduo, às próprias pessoas da assistência, no dia da reunião e até mesmo em alguns dias anteriores, uma alimentação frugal. E uma alimentação mais baseada, né, em vegetais, em frutas, em legumes, se abster de carne, de alcoólicos, fumo, né? Mas o alimento à base do peixe, eles incitavam, porque o peixe é rico em fosfato. E parece que o fósforo é um dos componentes principais do ectoplasma. Mas aí a gente vai comentar isso na próxima semana. Ok? Sim. No corredor, de casa do pai no quarto, tinha um quadro. E o Canuto foi pegando, e não deu para perceber, porque tinha A moldura. adesiva. Então ficou tudo lá. E eu ouvi e vi uma luz no meu quarto fazendo barulho. E como eu já disse para você, eu falo para os meus irmãos, meus mentores, ter calma, que quando eu desenvolver, eu vou reconhecer, porque eu sei que eles estão lá. E eu ouvi o barulho e vi a luz. Aonde eu ouvi, que eu vi a luz, não tinha nada. De manhã, quando eu saí, o quadro estava caído. Então, fisicamente o quadro caiu. Fisicamente o quadro Mas caiu. eu ouvi um barulho e uma luz. E uma luz que naquele local, obviamente, não tinha luz nem foco luminoso nenhum. Então, são fatos pequenos como esse no nosso dia a dia. E quando a gente analisa com maior detalhe, a gente percebe que nada de material pode justificar, que a gente percebe a influência dos desencarnados na nossa vida, que é constante e frequente. Muita gente tem medo de vir ao centro espírita, o medo dos espíritos que aqui estão. Mal sabem eles que na rua tem espírito, na casa deles tem espírito, no campo de futebol tem espírito, no açougue tem espírito, no supermercado tem espírito. Piores ainda. Né? E piores ainda, né? Semana que vem, vamos continuar.